Mas eu queria, começar contando, tá, desde o início realmente, né, quando eu decidi fazer comércio exterior, que é a minha formação, tá. É engraçado que quando eu comecei a pensar sobre qual carreira seguir com 17 anos, quando entrei na faculdade, o meu grande objetivo de fazer comércio exterior era poder explorar o mundo inteiro, tá, conhecer novas culturas, falar várias línguas, etcétera. Mas para minha decepção inicial, eu encontrei uma área de comércio exterior que era a realidade daquela época, né, em 99, quando comecei a trabalhar na área, mas como comentei, o objetivo era viajar, conhecer novas culturas, mas encontrei uma área que era muito burocrática, né, me deparei com papéis, né, legislações difíceis de interpretar, muito procedimento operacional, tá. E, então assim, naquela época não era algo tão estratégico, não fazia parte da agenda estratégica das grandes empresas, tá. Um profissional de comércio exterior era normalmente alguém escondido ali dentro de uma área de logística, responsável exclusivamente por atividades repetitivas, seja, emitir uma declaração de importação, conferir uma fatura comercial, etcétera. Então não tinha assuntos estratégicos realmente voltados para essa área, tá. Mas hoje, né, já pulando 26 anos, né, eu fico muito feliz de saber como o comércio exterior, cresceu e passou a ser de fato algo, recorrente da estratégia de grandes empresas, tá. Então, comércio exterior hoje realmente é uma área que finalmente se tornou estratégica. 26 anos se passaram e a gente percebeu muita mudança nessa área, tá. Mas como eu comentei, com os meus 17 anos foi uma decepção, mas com o tempo eu percebi que teve uma evolução muito grande nesse setor. O público tá te vendo, nossos amigos aí, o TikTok tá nervoso lá, tá 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 tá, graças a Deus. Eh, Agora ainda não, pessoal, a gente vai dar a oportunidade depois para quem quiser falar. A gente vai conhecer Daniel um pouquinho agora também, né, fazer quebrar o gelo. Tá vendo esse jogo de cartas que tem aí na sua frente? É, São cartas aí que você vai perguntar para sua própria alma, essa carta aí. Então você vai escolher 2 cartinhas dessa, e eu vou escolher uma cartinha dessa aqui azul, que é uma carta relacionada a business. Então eu vou começar a fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta mais de business, e você vai fazer autoperguntas para você e aí vai responder para a galera te conhecer, melhor, tá bom? tá bom, Ah, Essa pergunta que eu vou fazer aqui para você é assim: como você gostaria de ser lembrado pelos seus colaboradores? muito bom, tá. Eh, Rodrigo, acho que o maior orgulho que eu tenho nesses 26 anos de carreira é ver pessoas que passaram, de alguma forma pela minha vida profissional, tá, seja como gestor ou seja uma pessoa que foi liderada por mim, tá. Que talvez ali no início de carreira passou como assistente ou trainee, né, um analista, e hoje são head de customs, head de comércio exterior em grandes multinacionais, tá. Eu poderia citar aqui, sei lá, 20, profissionais que hoje lideram realmente a prática de customs que trabalharam comigo nesses 26 anos, né, no setor automotivo, no setor de energia, no setor químico, healthcare, tá. Então, eu realmente tenho um orgulho muito grande de poder ter tido essa oportunidade de participar, né, de ajudar na formação desses profissionais, dando algum direcionamento ou pelo menos abrindo uma oportunidade de carreira, tá. Então, como eu gostaria de ser lembrado isso, alguém que realmente plantou alguma semente, que falou alguma frase que mudou a vida da pessoa, né, alguém que colaborou de alguma forma para o crescimento não apenas profissional, mas pessoal. Tá. Então isso sem dúvida é o que eu sinto mais orgulho dessa trajetória de 26 anos. Perfeito, agora pegou já as tuas 2 Ainda bem que eu cartinhas, trouxe viu. meus óculos, né, porque com 44 anos já não tenho a mesma vista nem mais, né. Pensando no relacionamento entre seus pais, o que a atitude deles lhe ensinou sobre relacionamento? Excelente pergunta, acho que minha mãe e meu pai estão assistindo, eu compartilhei o link com eles, né, eu falei que eu não ia fazer isso, né, porque eu tenho um pouco de vergonha aqui, mas mas eles descobriram, né, o link lá, então não teve como esconder. Eles completaram 45 anos de casados essa semana, tá. Então, essa cumplicidade, né, esse respeito mútuo, eu trago não apenas para a minha vida profissional, mas também no meu casamento, tá. Então, a forma que meu pai me trata é a forma que eu trato meus filhos, então são grandes exemplos realmente que eu tive, né. É um orgulho muito grande, né, de ter crescido numa família, bem estruturada, que eu falo assim, uma família, em harmonia, tá.
E sem dúvida isso, essa base aqui é muito importante realmente para você dar continuidade, né, e seguir o exemplo, né, de como você vai tratar seus filhos, seus colaboradores, as pessoas que estão ao seu redor, tá. Então sem dúvida esse relacionamento meus pais foi o princípio fundamental ali para, né, para minha formação de caráter, etcétera. Perfeito. Aí, se for possível mais Pega mais uma carta aqui? mais um lugar. Vamos lá. Acho que eu consigo ler sem óculos, né, vou me dar esse desafio. Quais são as 5 maiores mudanças que você fará em sua vida no próximo ano? Pergunta complicada, né, 5 maiores mudanças que você fará em sua vida no próximo ano. Eu prometi para minha esposa que eu não vou mais mudar de país, né, porque realmente é trabalhoso, e nós tínhamos essa curiosidade do que é morar fora do Brasil, passamos por isso, né, então há 2 anos atrás nós fomos para Portugal, e há 1 mês e meio atrás nós retornamos ao Brasil. Então essa mudança realmente com família é algo muito complexo, né. Mas, eu não planejo mudanças não, Rodrigo. Realmente é uma pergunta que faz refletir, né. Mas hoje o que que eu estou refletindo mais, ao invés de mudanças, né, eu fico pensando o seguinte: se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, no que eu gostaria de trabalhar? Se eu não dependesse do dinheiro que eu ganho no dia a dia, né. Então é essa pergunta que eu faço todos os dias, né, porque a melhor forma de você achar aquilo que te faz feliz, é você desvincular o seu trabalho da sua necessidade financeira, tá. Então acho que essa é a grande questão. Se eu tivesse realmente todo o dinheiro do mundo, né, eu tô vendo uma lâmpada mágica aqui, né, se eu pudesse fazer um pedido que não fosse relacionado a dinheiro ou saúde, o que que eu pediria, tá. Mas eu confesso que eu ainda não tenho uma resposta formada para isso, tá. Hoje, eu confesso que eu estou muito feliz na minha vida profissional, né, não penso realizar uma mudança, né, eh, tão logo, né. E uma coisa que eu aprendi, tá, se um dia eu acordar e tiver aquele sentimento de: "Puxa, que saco, vou ter que trabalhar", aí eu vejo que é hora de fazer a mudança, tá. Ou se aquela oportunidade de trabalho que eu tenho hoje, ela não vai me trazer experiências novas, né, também é hora de fazer uma mudança, tá. Quando eu deixei de ser sócio da KPMG, é uma empresa que eu amava realmente trabalhar lá, tá. Só que eu precisava, de uma experiência que ainda não tinha, que era a experiência de morar fora do Brasil, junto com a minha família, né. E naquele momento a empresa que eu trabalhava, ela não me possibilitava isso, então eu tive que me desligar e buscar uma outra oportunidade, ainda que eu estivesse feliz lá, tá. Então eu acho que são 2 coisas que proporcionam mudança: a busca por uma experiência diferente, que o teu trabalho atual não lhe permite, ou, eh, se eu sentir que eu não sou mais feliz naquilo que eu faço, né, acordar e falar: "Que saco, eu tenho que trabalhar". Se um dia isso acontecer, com certeza eu vou mudar. Então você descobriu a lâmpada mágica aqui, eu vou antecipar aqui o enquadro para você, e se você me permite aqui, vocês já vão opa, a gente já vai antecipar esse quadro aqui que eu ia fazer com você no final, que agora você vai fazer um pedido para essa lâmpada mágica, um pedido universal. Aham. Agora, esse pedido não pode ser mais altruísta, que todo mundo que vem aqui quer fazer pedido altruísta. "Eu quero a paz no mundo, eu Sim, sim, quero", sim. é um pedido para você, para você. Nem para sua família, nem nada, é algo para você. Você vai Ótimo. falar e compartilhar aqui esse pedido. Nessa alegoria aí, que eu gosto muito aí, se te saísse o gênio aí, você vai Uhum. fazer um pedido para o universo, e o universo conspira a seu favor, né. Claro, claro. Bom, sem dúvida, né, Aí acho que se todo mundo puder botar em foco aí a lâmpada aí, tá, acho que tá mais perfeito, tá ótimo. tá. Precisa esfregar ou não? Não vai ser o gênio Não aqui, né? precisa. Não, muito bom. Todo mundo tem seu propósito, né, Sim. Rodrigo, tá, então, sem dúvida, o pedido que eu teria hoje, de novo, não relacionado à saúde, não relacionado a dinheiro, nada disso, que é muito, na verdade, esse é o pedido que todo mundo faria, né, no meu lugar aqui, mas fugindo desses 2 tópicos, sem dúvida, é que eu realmente consiga entender qual é o propósito, né, de carreira, tá. É engraçado, né, Deus te dá alguns dons, né, eu tenho um dom realmente de palestrar, você me conhece já há um tempo, né, então acho que, você talvez tenha me conhecido em alguma palestra específica, depois fomos trabalhar juntos na PwC, né. E tenho esse dom de palestrar, de comunicação, né, mas como que eu consigo utilizar isso para ajudar as pessoas, né? Esse dom não veio à toa, né, se Deus me deu esse dom, eu preciso descobrir como que eu consigo,
usar esse dom realmente para poder, agregar valor para alguém, né, ou seja, ter uma participação importante na vida de alguém, é isso. É isso, maravilha. Devolver sua lâmpada, me ajuda aqui. Isso aí faz parte para o público te conhecer um pouco melhor, né, o Aham. pessoal aí já conhece melhor. E eu lembrando aqui também, a gente fez uma palestra juntos, né, acho que é a Bindi, Sim, sim, sim. 2016, acho que 2016 ou 17 eu acho. Maravilha. Então, voltando ao tema da nossa live, pessoal, que é de trainee a sócio, para quem não está muito acostumado com esse tema em inglês, né, trainee é como se fosse a primeira posição, o primeiro cargo quando você está numa empresa que ela é global. Sobretudo, pensando assim, em primeiro nível, a empresa americana, que é um nome em inglês, né? Então, trainee é aquele jovem que entra, que é um jovem, não é um estagiário, ele tem uma proeminência para chegar até presidente da empresa, por isso que o nome dele é trainee, que é como se fosse em treinamento. Então essas empresas que o Daniel passou e que eu também, trabalhei durante alguns anos, elas têm essa vocação essa carreira, que você pode começar como trainee, vai ter vários níveis de aprendizado e pode chegar a ser sócio da empresa. Então o Daniel vai falar um pouquinho aqui dessa ele começou a falar aqui da sua experiência, mas vai falar com a gente aqui sobre isso. Tá. Rodrigo, contando um pouquinho da minha vida, né, eu nasci em São Paulo, né, e ainda muito novo eu me mudei para Minas Gerais, e depois eu voltei para São Paulo para fazer faculdade aos 17 anos, né. Minha mãe sempre comenta, né, o Daniel foi para São Paulo apenas com uma mala, tá. Morei com a minha avó durante muito tempo, né, então acho que, minha avó posso apontar como o primeiro anjo, né, que apareceu na minha vida, que me ajudou, né, minha avó, minha tia, etcétera, que moravam em São Paulo. Hã, mas, eu queria realmente contar uma história que é muito interessante. Quando eu tinha 17 anos, eu estava buscando o meu primeiro estágio, primeira experiência profissional, né, e eu tive muita sorte de entrar numa empresa chamada Aduaneiras, que eu tenho uma gratidão, assim, extrema, né, por essa empresa, tá. Aduaneiras, na época, ainda é hoje, né, uma grande referência em termos de conteúdo de comércio exterior, e naquela época a consultoria da Aduaneiras era muito forte, tá. E era uma consultoria diferente, por quê? Você ligava como cliente para Aduaneiras, tá, e os profissionais que estavam do outro lado da linha, era por telefone mesmo, né, que não tinha, né, a internet ainda estava começando naquela época, né, tirava a dúvida, por telefone, tá. Então você queria saber qual era a classificação fiscal de um determinado produto, você ligava, tirava dúvida, você queria saber qual é o imposto de importação para automóveis, né, enfim, e isso deu uma agilidade muito grande, tá. Só que na Aduaneiras, eu fui contratado por um profissional, né, eu vou até falar o nome dele, ele faleceu já, Luiz Martins Garcia,